Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje nós vamos falar sobre biofábricas da biodiversidade. Um retrato abrangente e sistematizado da bioindustrialização na Amazônia. A Amazônia abriga uma das maiores biodiversidades do planeta e desperta o interesse do mundo inteiro. Mas será que estamos preparados para transformar toda essa riqueza natural em desenvolvimento econômico, inovação e qualidade de vida para quem vive na região? Essa é a grande pergunta, né? Um estudo recém-publicado revela um panorama inédito sobre as biofábricas da Amazônia brasileira. Empresas que utilizam recursos da biodiversidade para produzir alimentos, cosméticos, óleos vegetais e outros produtos de valor agregado. A pesquisa apresenta o primeiro retrato abrangente e sistematizado da bioindustrialização na Amazônia, mostrando uma grande concentração dessas indústrias em poucos municípios, deixando boa parte da população distante das oportunidades que a bioeconomia pode oferecer. Para entender melhor essa nova economia baseada na biodiversidade, o Cá Entre Nós hoje recebe o Dr. Diego Oliveira Brandão, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, integrante do painel científico para a Amazônia e autor principal do estudo sobre biofábricas, publicado pela revista científica internacional Sustainability. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu querido amigo Dr. Diego. Oi, Nelson, muito obrigado pela apresentação e pelo convite para essa conversa. Um grande prazer estar aqui com você. Nós aqui agradecemos aí, sabemos do seu tempo, sempre atribulado. O senhor conseguiu aí uma horinha para falar um pouco mais aí dessas biofábricas, né? Muito interessante, um tema muito em voga e seria interessante a gente saber um pouquinho mais, e ninguém melhor do que você para poder nos explicar. Diego, antes de falarmos sobre os resultados da pesquisa, explique para quem está nos assistindo, afinal, o que é uma biofábrica e qual o seu papel dentro da bioeconomia? Nelson, biofábrica é um conceito polissêmico. Isso significa que há várias formas de definir o que é uma biofábrica. E essas formas vai depender do objeto de estudo e das pessoas que estão estudando. No caso do estudo que nós publicamos na revista Sustainability, o conceito operacional de biofábricas foi empresas com porte de fábricas que possuem equipamentos e infraestruturas industriais com capacidade de escala para processar produtos da biodiversidade amazônica. Entendi. Agora, qual que é a importância dele para o conceito de bioeconomia que você fez na sua segunda pergunta? Sim. Grande parte da população amazônica está diretamente envolvida em uma economia da sociobiodiversidade. Isso representa populações rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que utilizam dos produtos da biodiversidade para gerar renda. Então, uma parte da bioeconomia amazônica, ela está dentro desse campo que é o uso econômico dos produtos da biodiversidade. E essas biofábricas, então, elas permitem o processamento dessa matéria-prima da biodiversidade para produzir produtos com mais valor agregado. Tá. Então, Diego, sendo um conceito emergente, como você mesmo comentou, quanto tempo foi dedicado a esse estudo e como que os dados da pesquisa foram levantados? Essa pesquisa, ela começou, na verdade, em 2016, foi quando o meu grupo de trabalho começou a se interessar a saber aonde que estavam localizadas
as biofábricas da Amazônia. A partir Uhum. de 2018, eu comecei a utilizar esses dados no meu doutoramento. A minha pergunta científica era relacionada a alguma potencial relação entre a presença das biofábricas e as taxas de desmatamento na Amazônia. A hipótese do estudo era que os municípios que tivessem mais desmatamento potencialmente teriam menos biofábricas. Isso foi testado durante o doutorado. Teve os Uhum. resultados que não foram significativos, mas depois disso, 2018 em diante, eu continuei ainda, junto com o meu grupo de pesquisa, tentando identificar outras biofábricas que não tinham sido mapeadas nesse primeiro momento. E aí, em 2026, a gente concluiu as nossas pesquisas, identificando todas as biofábricas através de pesquisas de literatura e do conhecimento dos autores do estudo que foi publicado. E aí, a Ah, partir desse banco de dados, desse dataset, a gente começou a escrever esse estudo em outubro de 2023. Então, entre escrever e publicar, foi aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos. entendi. Então, mas me diga o seguinte, o que que diferencia esse novo estudo de outros estudos sobre a bioindústria da Amazônia que tem por aí? É, é um conceito emergente, então Hum, tem outros pesquisadores que estão também trabalhando dentro dos conceitos de biofábrica e de bioindústria. Para alguns pesquisadores e algumas linhas de trabalho, eles podem considerar ou consideram espécies exóticas à biodiversidade amazônica, como, por exemplo, gado, dendê e soja. Então, fábricas que fazem o processamento desses produtos como biofábricas. No nosso estudo, a gente considerou biofábricas somente as fábricas que processavam os produtos da biodiversidade. Então, essa é uma das principais diferenças do nosso uhum, estudo em relação a estudos similares. Outra diferença foi que a gente delimitou a área do bioma Amazônia e só consideramos as biofábricas localizadas dentro do bioma Amazônia, já que alguns estudos também consideram empresas e fábricas que estão fora da região amazônica, mas que têm atuação dentro da região, como uma biofábrica regional. Então, esses foram os principais pontos que diferenciou esse estudo de diferenciado. outros estudos similares. Você trabalha exclusivamente com a biodiversidade brasileira, da É, Amazônia, no caso. exatamente, Nelson. Me diga só, esse estudo que vocês fizeram, vocês identificaram aí 180 biofábricas, se não falei memória, na Amazônia brasileira. Esse número é maior ou menor do que você imaginava encontrar? Essa é a minha primeira pergunta. E o que ele releva sobre o estágio atual da bioeconomia nesta região? Perfeito, Nelson. Sim, a gente encontrou 187 biofábricas distribuídas, então, dentro do bioma Amazônia. Esse número é um número pequeno, e como eu Tá. estou estudando desde 2016 esse tema, ele não me surpreendeu. Claro que ele é surpreendente quando comparado a outras fábricas, por exemplo, somente relacionado a frigoríficos, são aproximadamente 150 em toda a Amazônia brasileira. Então é um número muito próximo quando Bem isso. considerado todos os produtos da biodiversidade. Em relação a fábricas de produção exógena, como o Polo Industrial de Manaus, que predomina a produção de motocicletas e químicos, só em Manaus existem 553 fábricas. Então é um Caramba, número muito maior do que as 187 da biodiversidade distribuídas em toda a Amazônia. Então, é um número que não me surpreendeu pela baixa quantidade, mas ele é surpreendente em relação a outras indústrias que existem na região. poxa vida. Então, de acordo com o seu levantamento, mostra que mais de 80% dos municípios amazônicos não possuem biofábricas identificadas. Quais são os impactos econômicos e sociais dessa ausência para as comunidades locais, Diego?
Os impactos econômicos e sociais, eles são de longo prazo, né? Já existem, eles já duram há séculos, e quando em um município não há uma presença de uma biofábrica, ou seja, esse município não tem uma infraestrutura capaz de processar os produtos da biodiversidade, isso significa que as pessoas que estão envolvidas com a economia dos produtos da biodiversidade também não possuem condições e nem meios de gerar escala e de agregar valor. Então, as únicas opções que elas possuem é vender o seu produto como uma matéria-prima. E muitas vezes essas populações que não têm como agregar valor aos seus produtos acabam passando por uma situação de exploração. Então, existe há séculos lá na Amazônia uma situação que as pessoas trocam os produtos da biodiversidade por produtos de necessidades básicas, como Básicas, né? arroz, óleo e sal, geralmente pagando um preço exorbitante e vendendo seus produtos por um preço muito abaixo do valor de mercado. Então, é uma implicação econômica e social que acaba sendo negativa para as pessoas que não têm possibilidades de agregar valor aos seus produtos, Nelson. É. Então, Diego, dei uma olhadinha nesses estudos, né, nessa sua tese, nesse seu trabalho, para poder bater esse papo contigo e muita curiosidade surgiram. Esse estudo também aponta, como você está dizendo, que a maioria das biofábricas elas operam com baixa intensidade tecnológica, que é o que você acabou de dizer aí. O que falta para que a Amazônia passe a produzir produtos mais sofisticados, como ingredientes farmacêuticos, biotecnológicos, químicos, de alta tecnologia, por exemplo? Bacana, Nelson. Então, essa baixa densidade tecnológica significa que o valor investido na bioindustrialização é baixo, mas o Tá? valor agregado aos produtos também é baixo. Então, o que o nosso estudo mostrou? Ele mostrou que as biofábricas elas estão predominantemente ligadas ao setor de alimentos. Então, Hum, um baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento para, por exemplo, produzir polpa de frutas ou doces amazônicos. Então, esse baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento também geram produtos que com pouco valor agregado, são produtos geralmente baratos, que o seu valor agregado dificilmente ele é dobrado em relação ao investimento que foi feito. Já quando você tem uma quantidade maior de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, essas biofábricas elas poderiam trabalhar com produtos com mais valor agregado. E o que uhum. falta investimentos duradouros, investimentos de longo prazo, políticas públicas que vão incentivar essas fábricas com mais nível de tecnológico, com mais pesquisa e desenvolvimento, para transformar os produtos da biodiversidade em produtos de alto valor agregado. Então, isso depende de uma política de Estado, de uma visão de longo prazo e investimento volumosos na casa de bilhões de dólares para que, de fato, a biodiversidade amazônica ela possa transgredir essa barreira de baixo valor agregado para virar produtos com alto valor agregado. É complicado, né? Porque a gente tem aí, como você mesmo disse, a maior biodiversidade do mundo e, de repente, não saber o que fazer, força de expressão, né? Saber a gente sabe, né? O pessoal sabe, quem estuda, quem está envolvido sabe. Mesmo porque você, através desse estudo, apesar de ter, como você mesmo disse, que foram poucas as biofábricas identificadas, mas os produtos que lá existem são muitos, né? E que poderiam ser melhor explorados e ter valor agregado para mais produtos, inclusive, né? Com certeza, Nelson, isso que você tocou é um ponto muito interessante, que é o que eu e o meu grupo de pesquisa chama de contradição amazônica, que é Aham.
embora a Amazônia possua a maior biodiversidade do planeta, a capacidade de processar esses produtos, ela não está amplamente distribuída. Então, embora tenha uma grande biodiversidade, o valor econômico gerado a partir dela ainda é muito baixo, é quase insignificante. Somente aproximadamente 1% do PIB brasileiro está relacionado aos produtos da biodiversidade. Então, é o país mais biodiverso do mundo, mas que consegue extrair ainda muito pouco valor dessa biodiversidade. Assim, para quem conhece a Amazônia, eu posso falar que eu estive lá várias vezes. A gente vê assim que uma das grandes dificuldades que nós temos lá, depois de você identificar o produto, é a vazão, né? É a logística, né? Você consegue, e de repente você não consegue, fica inviável você tirar lá de dentro, né? Com certeza, Nelson. Isso aí é até um dos pensamentos de um grande antropólogo brasileiro, o Eduardo Brundizio, que ele comenta que o principal gargalo da sociobioeconomia não é a capacidade produtiva, mas sim o sistema logístico que está relacionado a essa capacidade de produção. Então, ele argumenta que para essa sociobioeconomia ela prosperar, gerar riqueza localmente, vai ser importantíssimo lidar e cuidar desse sistema logístico que ainda é muito carente na região, mas sistema logístico de uma forma ampla, não só as vias por onde os produtos eles serão transportados, mas como também sistemas de refrigeração, estocagem. Então, esse é um dos pontos importantíssimos para a sociobioeconomia de fato prosperar na Amazônia. Verdade. Ô Diego, durante muitos anos a Amazônia foi vista apenas como fornecedora de matéria-prima. Na sua opinião, como podemos mudar esse modelo para que a riqueza gerada pela biodiversidade permaneça na própria região? Nelson, sem dúvida, é por meio de ciência, tecnologia e inovação. Então, é importante investir em estudos, investir em tecnologia e investir também na inovação. É importante pensar os produtos alimentícios indo além de produtos muito comuns, como polpas de fruta. É importante pensar os produtos amazônicos em suas especificidades. Por exemplo, a castanha da Amazônia, ela possui em torno de 25% de proteína em sua semente. Então, a criação de suplementos proteicos para o mercado vegano, a partir da castanha da Amazônia, poderia gerar um valor agregado muito maior aos produtores que estão envolvidos com essa cadeia produtiva. Uma outra fonte grande de potencial inovação é por meio da biomimética. A biomimética é o processo de imitar o que a natureza faz para resolver os seus problemas, para criar suas interações, e a partir desse conhecimento provido pela natureza, criar soluções tecnológicas para os problemas relacionados às atividades humanas. Então, como a gente tem a maior biodiversidade do planeta, o Brasil também possui o maior potencial biomimético de inovação. Mas para que isso seja realizado, é importante investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel.
Diego, um aspecto interessante da pesquisa mostra que municípios economicamente mais fortes concentram um número maior de biofábricas. Isso significa que o desenvolvimento econômico e infraestrutura caminham juntos aí quando falamos em bioeconomia? Sim, Nelson, o estudo ele mostrou isso. Então, nós encontramos essas 187 biofábricas. Essas 187 biofábricas estavam presentes em apenas 72 municípios. 72 de 559 municípios que foram investigados. Isso, então, representa aquele dado que você comentou logo no começo, Sim. que em torno de 90% dos municípios não possuem a presença de biofábrica. Isso. E essas 187 biofábricas, nestes 72 municípios, não foram ao acaso, não foi uma distribuição randômica, foi nos municípios mais ricos. Então, os municípios com os PIB, com Produto Interno Bruto maior, eles possuem, de forma significativa, um maior número de biofábricas. E como os municípios da região amazônica, eles estão entre os PIBs mais baixos dos municípios do Brasil, isso então justificou essa ausência de biofábricas na maioria dos municípios investigados. Então, isso mostra que o surgimento e a manutenção das biofábricas, ela não acontece ao acaso, e ela está condicionada a pré-condições de infraestrutura e comerciais que já existem nos municípios. Entendi. Ô Diego, quando você fez esses estudos, você também criou uma plataforma, não tem uma coisa assim que vocês criaram, vocês fizeram um mapeamento e criaram uma plataforma chamada Florap, é isso? Isso, Nelson, isso foi Queria o que você começo. falasse um Claro, pouquinho sobre ela, Nelson, que eu achei interessante isso aí. será um grande prazer. Isso foi o começo do levantamento das biofábricas. Isso começou no ano de 2016. Certo. Eu e a minha equipe de trabalho, através da empresa de consultoria Amazônia Socioambiental, prestamos um serviço no qual uma das tarefas era identificar onde estavam as biofábricas presentes na Amazônia. Então, esse foi o primeiro levantamento sistematizado que aconteceu dentro dessa temática, isso em 2016. Esse levantamento, ele gerou a viabilidade de uma plataforma digital, na onde as pessoas que gerenciavam as biofábricas poderiam entrar dentro dessa plataforma, adicionar os seus dados e automaticamente um geolocalizador era gerado em um mapa digital, onde qualquer pessoa de qualquer parte do mundo conseguiria ter acesso às informações dessa biofábrica. Então, a nossa ideia ao criar essa plataforma foi reduzir a distância entre quem tinha um produto da biodiversidade para vender e quem queria acessar, quem queria comprar esse produto. Porque foi e ainda é um dos grandes gargalos relacionados, uns gargalos comerciais da Amazônia, é essa distância na comunicação entre quem deseja comprar e quem tem produto para vender. Essa plataforma, em 2016, ela chamou bastante atenção, ela foi reconhecida como um sistema de alto potencial inovativo. No entanto, a plataforma ela só funcionou durante 2 anos. A minha empresa, junto com os meus colegas, a gente deixou ela em seu formato beta, em seu formato de teste durante 2 anos, e depois disso a gente não conseguiu parceiros. Então essa ideia que inicialmente muito promissora acabou não se sustentando, não dando continuidade, e a ideia da plataforma então acabou durando apenas 2 anos, mas ainda assim o interesse pela pesquisa, o interesse em reconhecer essas biofábricas, ele persistiu,
e em 2026, 10 anos depois, a gente conseguiu, então, reunir e publicar esse dataset mais abrangente e representativo das biofábricas da Amazônia. Então, em resumo, é um estudo científico que ele iniciou por meio de uma iniciativa de tecnologia e inovação. Então, de 2016 para cá, a gente conseguiu juntar a ciência, a tecnologia e a inovação e criar esse novo produto que foi esse artigo científico publicado recentemente. Ô Diego, uma curiosidade que você está comentando aí, minha cabeça fica maquinando aqui. Vamos falar dessa plataforma. Eu sei que você comentou que ela não teve como ir para frente por conta de financiamento, ou de parceiros que não quiseram ajudar, tem custo isso aí, acredito eu. Me diga, ela existe ainda, essa plataforma, no seu formato beta, como você disse. Se alguém se interessar e quiser falar contigo, para de repente colocar essa plataforma, ativar essa plataforma novamente, existe essa possibilidade? Outra pergunta. Esse estudo que você terminou agora, com 187 biofábricas, já estão mapeadas por essa plataforma? Sim, Nelson. Então, em relação à sua primeira pergunta, é possível ativar a plataforma FloraApp. Então, a gente tem todo o conhecimento tecnológico para fazer ela funcionar. Ela, sendo lançada em 2026, ela teria um número muito maior de biofábricas dentro do mapa digital. Em 2016, a gente conseguiu identificar somente em torno de 36. Hoje já é quase 200 biofábricas. Então, tem esse potencial de reestruturar e de relançar essa plataforma, o que seria, né, um grande avanço em termos de ter um mapeamento mais representativo, exatamente, de onde que estão as biofábricas. A sua segunda pergunta, Nelson, qual foi? Se alguém quisesse reativá-la, se poderia, e pelo que você falou também, eu perguntei se esse último estudo que você fez, das 187 biofábricas, já estariam mapeadas nessa plataforma. Isso. Nesse momento, essas biofábricas que são adicionais a essas 32 que foram mapeadas em 2016, 16? Elas ainda não estão inseridas dentro da plataforma FloraApp. Mas, reativando a plataforma, isso poderia ser feito de uma forma relativamente rápida e fácil, já que é uma plataforma automatizada, né? Então, ela vai depender de cadastros de cada biofábrica para ela se tornar presente ali dentro do mapeamento. Exatamente, Nelson. Exatamente. Igual era feito em 2016, a mesma coisa, só que agora a gente tem um dataset muito mais representativo. Me faço ideia. Bacana, vamos deixar isso aí no ar, ó. Os investidores aí que queiram bater um papo com o Dr. Diego, acho que a ideia não é nem ideia, é uma realidade que às vezes não está no ar por conta de verba. A verdade é essa. Tem que um estudo tão importante quanto esse e parado por conta de interesse, às vezes, do pessoal, ou de conhecimento maior sobre a plataforma. Então, aí no final do nosso bate-papo aqui, eu vou colocar os contatos do Dr. Diego, os possíveis investidores que queiram falar. O Dr. Diego, ele está aí disposto a reativar essa plataforma aí, que eu acho super interessante. Porque o trabalho já foi feito, o trabalho mais pesado já foi feito, que é o estudo, a pesquisa, está tudo mapeado. É só uma questão de atualização e utilizar de uma maneira mais precisa, né, como a gente costuma dizer. Ô Diego, pensando no futuro, quais políticas públicas, investimentos e parcerias entre universidades, empresas e governo seriam fundamentais para transformar a bioeconomia amazônica em um dos grandes motores do desenvolvimento brasileiro? Uma ótima pergunta, Nelson.
Em relação a investimentos e parcerias, o mais importante é que eles sejam realizados de modo que não incentive atividades que vão desmatar ou degradar a floresta. Condição Então, sine qua non. exatamente. Então, o nosso conceito de biofábrica, o conceito operacional desse estudo e da plataforma que a gente acabou de comentar, são sempre espécies que o manejo delas depende da floresta em pé. Então, a gente tem alguns exemplos econômicos relacionados aos produtos da biodiversidade amazônica, como, por exemplo, a borracha, o açaí e a castanha, e durante séculos essas economias elas aconteceram mantendo a floresta em pé, porque Isso. se a floresta ela é desmatada, a produtividade dessas matérias-primas elas começam a reduzir. Então manter a floresta em pé é um pré-requisito importantíssimo para a produção e a produtividade na Amazônia. Então, é importante evitar investimentos em atividades como a pecuária, como o plantio de monoculturas de soja e de dendê, porque essas atividades elas Pegada requerem devassa. o desmatamento para abrir áreas para monoculturas. Então, o mais importante é focar em espécies compatíveis com a floresta em pé, investir também em ciência, tecnologia e inovação para que mais pesquisas aconteçam, para que mais tecnologia esteja disponível e que processos de inovação possam acontecer na escala adequada do bioma. Então, a gente está falando de um dos biomas mais importantes do mundo em relação à biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, é importante que os investimentos também sejam compatíveis. Então, estamos aqui comentando de investimento na casa de bilhões, dezenas de bilhões de dólares, para que um processo de inovação ele possa acontecer na escala correta na Amazônia. Então, Nelson, resumidamente, investimentos que possam manter a floresta em pé, investimentos em produtos da biodiversidade, que esteja na escala correta, que é a escala de bilhões de dólares de investimento, investimento em ciência, tecnologia, inovação, e que as populações amazônicas elas estejam no centro de todos esses esforços, no centro dos investimentos, no centro das parcerias, para que o valor possa ser gerado localmente e que isso contribua para a melhoria da qualidade de vida na região amazônica e da melhoria das condições ambientais da floresta também na região amazônica. Perfeito. Sustentabilidade é a palavra. Com Isso certeza, mesmo. Nelson. Doutor Diego, cá entre nós, depois de realizar essa pesquisa e formar esse diagnóstico inédito das biofábricas da Amazônia, o senhor acredita que o Brasil está diante de uma oportunidade histórica de liderar, ou melhor dizendo, uma nova economia baseada na biodiversidade? E qual mensagem o senhor gostaria de deixar para empresários, pesquisadores e gestores públicos que podem contribuir para transformar esse potencial em realidade? Com certeza, Nelson. O Brasil ele possui um potencial gigante. Esse potencial está aonde o Brasil ele se diferencia dos outros países, que é em sua biodiversidade e no conhecimento ancestral de povos indígenas e de comunidades locais. Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, as espécies da biodiversidade da Amazônia, elas foram conhecidas em detalhes pelos povos indígenas que
que durante 10 mil anos viveram na região. Então, segundo o Daci, os indígenas sabiam para que servia e para o que não servia cada uma dessas espécies. Então, esse conhecimento acumulado ao longo de dezenas de milhares de anos, ele pode contribuir de forma significativa para que essa biodiversidade possa gerar inovações e valor agregado. Mais uma vez, eu repito que o principal potencial econômico e de inovação do Brasil está na biomimética, que é aprender com a natureza, aprender como a natureza ela faz para resolver os seus problemas e para criar suas interações, e a partir disso, criar tecnologias que vão servir para resolver os problemas dos seres humanos. Então, essa é onde eu considero está o principal potencial da biodiversidade, é na biomimética. E para os investidores, políticos e empresários, é importante também solucionar o problema do sistema logístico da Amazônia. Então, na medida que se investe em ciência, tecnologia e inovação, o sistema logístico também deve ser considerado para que o fluxo de matéria e de informação ele seja mais fluido, assim como os rios amazônicos na região amazônica. Legal. Doutor Diego, olha, muito obrigado, viu? Foi uma enorme satisfação recebê-lo aqui novamente no Cá Entre Nós, sempre aí com pesquisas, inovações, sua cabeça não para, né? Pesquisa e traz pesquisa, isso é muito interessante. Sorte nossa que temos o senhor aí para nos ajudar e pensar. Muito obrigado por compartilhar um trabalho científico tão relevante que nos ajuda a enxergar a Amazônia sob uma nova perspectiva. Sua pesquisa mostra que preservar a biodiversidade também significa gerar conhecimento, inovação, renda e oportunidades para milhões de brasileiros. Esperamos que esse estudo inspire novas iniciativas, fortaleça a bioeconomia nacional e contribua para aproximar a ciência da sociedade, né? com mais firmeza. Enquanto o senhor estava falando aí, eu deixei aqui os seus contatos, né? Para quem quiser bater um papo aí direto com o doutor Diego, tá? Os contatos dele estão aqui. Também tem um link de acesso ao estudo que ele fez. É muito interessante, eu posso dizer, porque eu entrei, li e vi, inclusive por isso que nós estamos batendo esse papo aqui. Parabéns pela importante contribuição à pesquisa brasileira e volte sempre no Cá Entre Nós. Sempre que o senhor tiver uma novidade, nós estaremos aqui de braços abertos para poder trazer o seu estudo em voga aqui para que os nossos telespectadores possam vê-lo de perto, ok? Muito obrigado, Nelson, por essa oportunidade de falar para a sua audiência. Espero que esse conteúdo estimule as pessoas. Para quem quiser ter mais acesso ao estudo, o estudo ele é de acesso livre, ele está na revista Sustainability, ele foi publicado em inglês e, traduzindo o título do estudo para o português, seria Composição e Distribuição Espacial das Biofábricas baseadas na biodiversidade na Amazônia brasileira. Se você colocar esse título no Google, você também vai conseguir acesso ao estudo original. Então, Nelson, mais uma vez, muito obrigado pelo seu convite. Foi um grande prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado. A gente que agradece aí a sua disponibilidade de sempre estar com a gente. A gente chama a cena, o senhor correndo vem para cá e sempre nos contempla com a demonstração desses estudos maravilhosos que o senhor faz. Quero agradecer também a todos que ficaram conosco até agora, as pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais, que constantemente também enviam seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa um like aí para a nossa entrevista e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência
E até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.